A gente está falando aqui do Cássio, o gigante do Corinthians, goleiro da história do Timão. E Então, história. essa é uma defesa de pênalti, uma das muitas defesas de pênalti do Cássio. Essa foto é de 2016, ela foi editada, dentre outras opções, acabaram optando, a editora, a 11 Cultural, acabou. Eu sugeri, eles toparam, acabou. É um jogo contra o Mirassol, se não me engano, em 2016, se não me engano, se não me falha a memória. Então, esse livro ele vem para que eu espero que ele venha reafirmar tudo que o Cássio é e representa para o Corinthians e que, infelizmente, a torcida está acabando com ele. O Corinthians a gente é pródigo em reforçar o adversário. Eu lembro o Rivelino foi reforçar o Fluminense, agora o Cássio deve reforçar. Eu espero que seja especulação, porque como o contrato dele vai até o final do ano, acredito eu que se cortar o contrato antes, deve ter uma multa rescisória pesada, mas tudo pode acontecer. Eu espero que ele não vá embora, eu espero que ele volte para o gol do Corinthians o quanto antes, porque para mim é o maior de todos. E aqui, nada, mas absolutamente nada contra o Carlos Miguel. Nada. Aliás, tem momentos que eu penso da enorme responsabilidade que a torcida está jogando nas costas do Carlos Miguel. Porque não é fácil você entrar no lugar do Cássio e jogar futebol. Olha a pressão que está em cima dele. Então, eu espero que esse livro venha coroar, se o Cássio tiver que sair do Corinthians, que ele saia, mas que ele saia como o maior goleiro que o Corinthians já teve. Esse é o meu desejo. E acho uma grande sacanagem o que a torcida e uma parte de uma imprensa que eu ainda não consegui identificar, porque hoje com a internet você imagina alguém faz um comentário qualquer na internet, um comentário aleatório feito provavelmente depois que o Corinthians perdeu um jogo, a torcida é fanática mesmo, a torcida vai cobrar, o cara faz um comentário qualquer que não é verdade, aquilo de repente acaba virando um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, aquilo ganha uma projeção exponencial e acaba criando esse clima que está aí. Eu não consigo entender, sinceramente, não. Sinceramente, eu estava em 2012 quando o Cássio chegou. Eu sei o que o Cássio trabalha, eu vi o que o Cássio trabalhou quando ele foi afastado uma época que ele não estava legal. Ele mesmo, essa história é contada por ele mesmo. Não estou adiantando nada, não estou dando pulo do gato para ninguém. Ele vai, treina e volta, e é esse goleiro que, para mim, é o maior goleiro da história, até se não fosse por outra coisa, pela parte técnica, pelos títulos que esse cara fez, ajudou o Corinthians a ganhar. Então, se ele for embora, vai ser muito triste, para mim. O depoimento do Daniel é importantíssimo para a gente poder falar. A gente está falando, estamos aqui 2 horas de live já, e a gente vai ter que cortar, porque senão a gente vai começar a falar de outros assuntos, mas o Cássio, ele tem a história, a gente está falamos aqui de histórias de ídolos, todo mundo comentando. O Cássio, ele precisa, o Corinthians precisa mudar isso com o Daniel conviveu isso de perto, viu? São quase 20 anos de Corinthians contando histórias no Corinthians ou por outros veículos, você tratar bem o ídolo e o cara sair pela porta da frente, sair como um cara que deixe a porta aberta, se sair no final da carreira se aposentando, ou se sair por uma decisão, e aí decisão do Cássio, que depois lá na frente a gente saiba, mas não é para desejar. Uma coisa que, infelizmente, e aí vem muito de nós na mídia esportiva, a necessidade de você criar heróis e vilões a toda rodada. O Cássio está sendo tratado como, por parte da mídia, colocou o Cássio como o culpado de alguns jogos, como sendo o vilão do Corinthians, esquecendo toda uma história. Uma má fase técnica é uma coisa. Uma outra coisa, você não querer o jogador
como o torcedor do Corinthians fez com vários jogadores do elenco, aí a gente precisa aqui, por isso que é importante. O Daniel está contando essas histórias de bastidores, começar a contar, a gente vai poder falar um pouco do próprio Cássio, né? Contar o gigante do Corinthians. É um cara que, lembrando a história para o pessoal mais novo, o Cássio chega do Corinthians formado na base do Grêmio, ninguém conhecia, estava no PSV. O Andrés traz o goleiro aqui, e aí, na falha do Paulistão, depois do Júlio César, que é um outro goleiro que eu vejo muita gente criticando também, Nossa, não era excepcional, mas também não era um péssimo goleiro, né, Daniel? O Júlio César tinha com suas qualidades. certeza, com certeza. Agora, pega o gancho aí do comentário que o Mário fez, que o Mário pôs lá, Daniel, o Cássio já decidiu pela saída, foi escolha dele. Alguém viu o Cássio falar isso? Porque é esse tipo de coisa. Do caso, o Mário está fazendo uma afirmação. O Mário escutou o Cássio falando que ele decidiu sair do Corinthians? Será que a gente não fica especulando uma coisa que a gente não sabe? Porque eu, como jornalista, eu tenho as pessoas não têm que ter isso, deixa eu dizer de antemão, digo isso. Mas eu, como jornalista, tenho responsabilidade com a informação. Essa frase colocada na minha boca, né, o Cássio já decidiu pela saída dele, o Cássio falou para mim. Quando o Cássio não disse, então eu nunca vou. A torcida pode falar isso, mas é a partir de um tipo de comentário como esse, alguém leu, o Cássio já decidiu pela saída, e isso tem uma projeção exponencial. Então, eu espero, o Cássio tem contrato até o fim do ano, no mundo, porque aí já começa a se tratar de um negócio, ele pode assinar o pré-contrato, porque isso está previsto por lei, ele tem a multa rescisória se ele sair antes, a gente está conversando aqui, de repente já tem até alguma informação que ele assinou com algum outro time, eu não estou acompanhando, mas eu espero que o Cássio fique e que esse livro ajude o Cássio, se ele sair uma hora do Corinthians, que ele saia lá em cima, como ele merece, e não pela porta dos fundos, como outros ídolos do Corinthians foram mandados embora por comentários. Por comentários. Por repercussão de comentário. Isso é extremamente importante a gente falar. E vem também do lado, porque já o pessoal cravando, ele já está certo com o Cruzeiro. Então, não tem. E é algo que muda muito da realidade do dia de hoje, da realidade atual, onde você tem essa pressa de E resolver a as notícia coisas. em primeira mão. E tem que sair em todos, e você tem que publicar com exclusividade. Antigamente, na época que o Daniel trabalhava, principalmente com fotojornalismo, você tinha um tempo de revelação, pegava a imagem, tinha todo o trabalho. Quando o jornalista apurava, saía na Gazeta Esportiva, o cara conseguia soltar aquilo com exclusividade. Nos dias de hoje, que é tanta informação vazada, vocês viram aqui, quem está acompanhando a live, o Daniel fez questão de citar, ele procurava manter uma relação profissional com Profissional. jogadores e com técnicos, porque se vazasse alguma coisa, ele ia falar, não, ele não ia ser apontado como um possível culpado, que a gente sabe que conselheiro, jogador, tem sempre essa coisa de vazar, mas precisa tomar um cuidado nesse sentido. Nós, aí é claro, torcedor tem que ser passional. Torcedor pode ser passional, mas quando, Sim. do nosso lado, como formador de opinião, como pessoas que buscam informar, a gente não pode trazer uma informação sem ter o outro lado. O que existe de concreto nessa história? O Cássio, na zona mista, depois do jogo de ontem, chegou. Quando for a hora certa, eu vou falar. A gente tem que esperar a hora que o Cássio se pronunciar. E aí, o Cássio decidiu, vou continuar, Cássio não vou. O que existe de fato? O contrato do Cássio termina até no final do ano. O Cássio tem uma vontade, já expressou isso, que quer ficar no Corinthians. E o outro lado da situação, o Augusto, em entrevistas, então a gente está falando da palavra, do que A foi palavra citado. foi falada. O Isso. Augusto falou que gostaria de renovar o contrato com o Cássio. Esses são os fatos. O Mário está comentando que tem jornalistas sérios que ele segue que estão dizendo isso, mas, Mário, é uma coisa assim, você está comentando aqui no chat, e a gente sempre dá oportunidade para o torcedor se expressar, mas aqui a gente está falando, o Daniel
mais de 20 anos, quase 20 anos de história no Corinthians, fotojornalismo, eu aqui na parte também como jornalista, no Torcedores, pontuou aqui no Futijotas, a gente trazer a informação com calma. Então não vai demorar muito para ser resolvida essa história, porque ele quer renovar o contrato, ou não vai renovar o contrato, não vai também se alongar muito, até porque o próprio Cássio não quer. E um outro detalhe, a gente precisa elogiar a postura do Cássio no banco de reservas. Você não vê ele de cara amarrada, não vê ele conversando com os jogadores, dando apoio para o Carlos Miguel, e você vê o carinho dos outros jogadores. Nas entrevistas, todo mundo falando. O Carlos Miguel deixando claro que gostaria que o Cássio continuasse, o Yuri Alberto, o Ranieri, caras que já estão no Corinthians, caras chegaram agora em reconhecendo o Cássio como uma referência técnica, como um bom jogador. O Wesley postou nos stories dele. O Cássio elogiou várias vezes o pessoal da base. E a Olivia falando, foi uma fatia ingrata da torcida, mas acho que a maioria quer que ele fique. Olivia, sobre. Perfeito. Acho que a Olivia citou algo que é importante também a gente fazer uma diferença. Quem acompanha a partida no estádio, a gente tem uma coisa também que faz parte da nossa realidade, a fiel da internet, ou torcedor da internet, torcedor do estádio. A gente teve críticas para o Yuri Alberto foi criticado, o Cássio foi criticado, o Paulinho, N jogadores. Mas esse jogador, o Cássio, dentro do estádio, é um dos jogadores mais ovacionados. O Cássio viaja. Viu a reação da torcida depois do jogo contra o Fluminense. 40 mil pessoas falando a mesma coisa. Então, é muito triste, porque a internet, que é uma coisa fantástica, maravilhosa, não tem, também produz heróis e vilões assim. O cara nem é tão herói e nem é tão vilão, mas é o que temos para hoje. Mas falando de herói e vilão, bom, o Cássio Gigante, então a gente tem a história dele, chega do PSV, um cara desconhecido, o Júlio César falha contra a Ponte Preta, o Corinthians é eliminado no Paulistão, e o preparador de goleiros fala o Tite que é o Danilo Fernandes e vem, não, vai o Cássio. Daniel, como é que você estava acompanhando isso, mas quando você viu os treinos, acompanhava nessa situação, você sentiu logo de cara, deu essa impressão que o Cássio já ia ser a escolha? Como é que foi essa transição nessa época da Libertadores? Primeiro, que o Cássio teve a maior parte do tempo, como técnico dele, uma figura fantástica, maravilhosa, chamada Mauri Lima, que hoje está no Grêmio. Mauri está no Grêmio hoje. Então, o Cássio, o Mauri, a cada treino, ele inventava. Eu falo, Mauri, de onde você tira essas. Claro que cada profissional sabe onde buscar as suas referências, mas os treinos que ele fazia com o Cássio, aliás, com todos, Cássio, Rafael Santos, Danilo Fernandes, Júlio César, o Matheus Vidotto, o Donelli, ele tirava exercícios que um dia eu chego lá, ele tinha estendido uma grande lona de plástico e 2, 3 pessoas com mangueira jogando água em cima daquele plástico e ele metendo cada cacetada nos goleiros, porque aquilo era uma situação que eles podiam escorregar durante o jogo. Então, eles estavam treinando debaixo de uma chuva fictícia. Então, o treinamento que o Mauri Lima dava para o Cássio era a mesma sequência que ele dava para o Walter, que é outro cara maravilhoso. O Corinthians foi reforçar o Cuiabá. O Walter é um goleiro maravilhoso, que eu esqueci de citar agora, mas agora eu faço justiça. Então, era o Walter, o Danilo Fernandes, o Rafael Santos. Era o mesmo tipo de trabalho. Se você, como técnico, dá o mesmo tipo de trabalho para todo mundo, só que um está aqui, é o talento, não tem jeito. É o talento. E o Cássio é o Cássio por causa desse talento, por causa do Mauri Lima. Agora o Cássio está sendo treinado pelo Marcelo Carpes, que é o atual treinador, e foi treinado uma parte também pelo Idalino, que tinha vindo da base. É um melhor que o outro. Mauri, Idalino, Marcelo Carpes, é um melhor que o outro. O Cássio só podia sair o que saiu. Agora,
eu não ficava o tempo todo em cima do treinamento de goleiro, eu tinha mais 25 jogos, 30 jogadores, então, como é que era o clima, tá? Não sei, eu não sei responder. Eu posso responder pelo nível e pela qualidade de trabalho. Não sou técnico de goleiro, mas a sequência, a quantidade de exercícios era tão grande. Aí chego lá um outro dia, o Mauri tinha espetado uns anteparos, um aqui, um aqui, um aqui, e chutava bolas rasteiras. E o Mauri chutando, você não tem noção, era cacetada. Só que a bola vinha rasteira e o goleiro sai para banhar, só que no caminho ela bate num anteparo do chão e vira. Quantas defesas a gente não vê os goleiros fazer? É um tipo de treinamento. Então, não sei, não sei falar. Eu sei falar do que eu vi a partir de 2012, quando o Cássio chegou, o que ele trabalhou e onde ele chegou. Por que o Walter não chegou? Por que o Danilo Fernandes não chegou? Não sou expert. Eu defino pelo talento. Eu sou um razoável repórter fotográfico, tem muito cara melhor que eu. E aí? Mas tem muito cara pior que eu também. Então é assim, tem jornalista aqui em cima e tem jornalista aqui embaixo. É isso. Acho que eu respondi. Esqueci de citar o Kaique também, figuraça. Grande Kaique França. O Walter, eu acho que eu também concordo. Assim, o Walter, infelizmente, acho que o azar dele foi que senão ele teria oportunidade, o Cássio, mas teve oportunidade. Eu acho que pro Walter foi um merecimento, foi um prêmio assim para ele não encerrar a carreira sem jogar muito, ele ir para o Cuiabá, para poder estar lá, tá jogando com qualidade, e tudo mais. Então, aí quando você começa a acompanhar o Cássio, conta, então vem essa história, né? Você acompanhando bem de perto toda a trajetória de Libertadores e de Mundial. Só que a gente falou do Walter, tem esse momento que o Cássio tem um declínio técnico e você começa a tirar as fotos do. Você começa a acompanhar muito mais o Walter. Nesses momentos de treino, no momento de treino, e você, por mais que você focava em todos os jogadores, Como mas sempre. dava para você perceber, você sentia pela foto, assim, pelo semblante, você consegue perceber se um cara tá desmotivado, estava motivado. O Cássio, em algum momento, ele. Pau. Ele assumiu publicamente a fase dele, falou dos problemas que ele teve, foi para o banco de reserva, treinou pra cacete, como vinha treinando sempre, eliminou os tais problemas que ele disse que teve fora do mundo do futebol e voltou. Eu não tenho mais assim, não tenho mais nada para falar do Cássio, a não ser o profissionalismo dele, a dedicação dele, nunca deixou de treinar, era um dos primeiros a entrar em campo, era um dos últimos a sair. Então, é o que eu tenho para falar do Cássio. E uma reverência que eu espero cumprir com o lançamento desse livro, que deve estar indo para a gráfica essa semana. Isso é ótimo, é importante. O pessoal tem um link já de pré-venda para o pessoal. Já está aqui, então, na descrição, ao longo das próximas lives aqui no canal Futijogos, a gente vai divulgar. Daniel, ainda sobre o Cássio, essa foto de capa é a tua melhor foto do, do Cássio? Tem alguma outra foto? Também conta a história da foto do Cássio, né? A foto de capa e, de repente, alguma outra foto que ilustre, a gente poder dar um pequeno spoiler para o pessoal que antes do livro chegar para o pessoal estar liberado. Tem uma outra foto que concorreu bastante com essa para ser capa, que foi ganhar o título dentro do Porcódromo. Aqueles pênaltis que ele defendeu, só que assim, a foto não estava plasticamente, porque você precisa ter sorte também, além de fazer a defesa, ter o lance, e que a foto seja plasticamente bonita. Elas estão ótimas, tal, mas essa acabou sendo a eleita para a capa. Mas é inesquecível a defesa lá aqui no Porcódromo. Eu moro aqui perto também, então é aqui do lado. Aquele dia foi inesquecível, porque assim como tinha sido muito legal ganhar do São Paulo dentro do Morumbi, foi muito legal ganhar deles dentro do estádio deles. Foi muito legal.
É aquilo que o Daniel passou, né? Trazendo o comentário técnico da foto trazer informação. Vocês Isso. pegam o ângulo o ângulo, o movimento do Cássio, você está vendo que ele está se esforçando, a explosão para poder fazer uma defesa. Agora imagina que se você tivesse com o ângulo, ou soubesse, né, Daniel, aquela a defesa do contra o Moses não contra o Chelsea seria uma boa capa, hein? Então, aí acontece o seguinte: quem fez aquela foto, que foi o Mastrangelo, ele está num posicionamento diferente do meu. Eu jamais poderia ter feito aquela foto por causa do meu posicionamento no campo naquele momento. Então, eu não tenho. Essa foto está no livro, foi comprada do Mastrangelo, mas ela ocupa uma página dupla dentro do livro, dada a importância dela, assim como a defesa do Cássio contra o Vasco da Gama no chute do Diego Souza, eu também não tenho, porque a luz do Pacaembu era uma merda, não sei se agora melhorou. E eu estou do lado de cá, e esse lance aconteceu do lado de lá.